Salvador, sou casado com a Meg, o Joshua que estava aqui, né? Vou fazer um comentário bem rápido aqui do que o pastor falou sobre o princípio. Hoje quem pergunta cadê a carteira para fazer a oferta é ele. Então quando você ensina a criança, chega um momento que você já não tem mais opção de ofertar ou não, entendeu? Mesmo que você não queira mais ofertar, teu filho vai parar do teu lado e vai falar: pai, cadê a oferta? Então se você treina bem, chega um momento que você nem se preocupa mais, o Espírito Santo não precisa tocar, teu filho vai estar ali para fazer esse papel. E hoje nós congregamos na Igreja Batista da Alameda, lá no Curitiba, nós somos de lá. Trago um abraço do pastor Luiz Wagner. Eu saí debaixo do Luiz, achei outro para mim. E quero agradecer ao pastor Luiz, a pastora Priscila, o Tito, todos da igreja por nos receberem. Tem sido dias de bênção aqui. O Senhor tem nos proporcionado um grande descanso e também um tempo que o Senhor tem falado conosco. E isso é tão bom. Queridos, eu vou tentar seguir o que eu escrevi, para eu não pregar 18 horas seguidas. O pastor Luiz falou que a maioria trabalha amanhã. Então eu vou tentar me conter e ser curto. Amém? Meus amados, antes do pastor, eu o pastor confirmar que eu estava vindo para cá, eu tenho lido um livro, e o título do livro é Quando Deus Fala. E eu não sei como Jesus ministra cada um aqui, mas o Senhor me traz insights aparentemente do nada. Eu estava sentado na mesa, trabalhando, olhando ali, puxando, manda mensagem, responde aquilo, e meu livro estava do lado. E a hora que eu olhei a capa, Jesus começou a falar comigo. E como eu aprendi há muito tempo que melhor um lápis curto do que uma memória grande, eu comecei a anotar. E o tema para essa palavra, para quem tem o hábito de anotar, de escrever, é quando Deus fala. O que nós fazemos quando Deus fala? Alguns anos atrás eu conheci uma profeta. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem uns profetas que são bem... Como eu posso falar para não chamar eles de grosso, pastor? Rústico. Rústico, isso. Um pessoal mais rústico, mais antigo assim, old school. E quando a gente chegava para conversar com ela, ela fazia assim: fica quieto. Não quero saber de nada não, não me fala nada não, porque eu não quero que você atrapalhe aquilo que Deus tem para falar. E o grande ponto é que quando Deus fala, Ele traz sempre uma revelação. Eu queria saber quem aqui já teve uma experiência de Deus falar com você. Levanta a mão alguém que já ouviu, nem que não seja de forma audível, mas que Deus já falou com você e essa palavra ela passou pelo teste do tempo. Por que passou pelo teste do tempo? Não foi a tua alma gritando. Foi uma palavra que realmente Deus te falou e ela se cumpriu. Então ela passou o teste do tempo. Ninguém? Tem alguém aqui? Tem alguém? Glória a Deus. Amém. Quando vocês ouviram essa palavra, qual é a primeira sensação que nós temos? Que tudo vai se realizar como se a gente tivesse um gênio numa lâmpada. É sempre assim. Porque o que a gente pensa? Se Deus falou comigo, automaticamente aquilo vai se cumprir. E vai se cumprir. Mas a parte do automaticamente que às vezes não é tão automático assim. A gente tem aprendido e ensinado a nós deixarmos de sermos românticos. A palavra profética, ela vem para trazer uma direção, ela vem para liberar, ela vem para transformar, mas ela sempre vem condicionada à forma com a qual você vai agir. Existe uma forma de palavra, né? Que a gente aprendeu um tempo atrás, pastor. Quando Deus libera um tabaco, aí ela se cumpre independente, mas aí é o propósito soberano de Deus. Caso contrário, sempre vai ter uma ação nossa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um grande amigo meu que ele sempre teve uma palavra que ele ia para fora do Brasil. E ele imaginou que ele ia para o ministério,
ele conheceu pessoas, se conectou a diversos ministérios lá fora, estudou inglês, mas ele nunca se moveu naquilo que era o mais óbvio. Ele tinha uma cidadania, ele tinha acesso a uma dupla cidadania. De repente, ele entendeu que o óbvio parecia o caminho mais certo. Irmãos, uma cidadania, não sei quem que já tentou fazer, não é um processo muito simples. Você achar todo o teu histórico familiar, a árvore, até chegar naquele lugar onde você está querendo ir, onde você depende sua cidadania. Quando ele começou a se mover, aí Deus começou a se mover. Ele dava o passo, e é aquilo que parecia levar 3, 4 meses, ele resolvia em 3, 4 semanas. Ao ponto de quando chegar lá no consulado, onde todo o processo leva 4 meses para sair de lá e você receber o aval ali da tua cidadania, o dele levou 15 dias. Onde que está a palavra se cumprindo? O sobrenatural é aquilo que não está na nossa mão, enquanto o natural precisa ser feito. Meus amados, eu queria trazer para vocês hoje uma palavra de encorajamento. Amém? Por que encorajamento? Eu quero encorajar vocês a buscar as palavras que Deus tem trazido e tudo aquilo que vocês já receberam e ver aonde vocês precisam colocar a sua mão. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Agora, eu desconheço, como o pastor sempre fala, eu desconheço alguém que foi chamado sem estar fazendo nada. Dificilmente acontece. Então, eu queria convidar vocês a abrirem ou ligarem suas Bíblias, Êxodo ou Exodó, dependendo da região que você estiver, no capítulo 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor estava sobre ele, em fogo. A sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e o Senhor lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse o limite até onde o limite até ao Senhor, para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se achegarem ao Senhor, se não hão de se consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassarão o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Agora eu queria que você avançasse um pouquinho até o capítulo 20, no versículo 18. Tá? Nesse intervalo, o que acontece é que Israel recebe os 10 mandamentos. Tá? A gente vai dar um pulinho aí nos 10 mandamentos e vamos lá no capítulo 20, versículo 18. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Glória a Deus. Queridos,
Enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei da música que eu acho que é Morada, que gravou falando, né? Eu vou subir um monte que muitos desistiram e eu vou ficar lá até te encontrar. O que aconteceu com Israel? Israel tinha atravessado o deserto, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, eles tinham sido libertos, tinham visto as 10 pragas, eles tinham visto como 400 anos de escravidão tinha acabado, eles viviam um milagre todo dia quando descia do céu o maná. Aí eles reclamavam, aí Deus mandava uma codorniz, aí acabava a água, Moisés falava com a rocha, queria a rocha e vinha a água. Esses homens e mulheres, eles viviam o sobrenatural todos os dias. E sabe o que aconteceu? O sobrenatural se tornou natural. E aí, quando o sobrenatural se torna natural, aí fica confortável. Poxa, aí só para o sacerdote. Vai lá, tem um monte aqui. Bom, tem, cara. Pergunta desnecessária. Tem um monte aqui em Caraguá, o povo sobe subir, pastor? Sobe para orar? Muita gente? Não, né? Senhor, tu não fala comigo. Eu quero te ouvir. Faz um milagre. Olha só, acabou o dinheiro. A escola está atrasada. O aluguel. Oh, meu marido, minha mulher, meu filho. E o monte? Queridos, eu não quero que você tome essa palavra como uma forma de exortar. Eu quero que você tome como um encorajamento. Qual que é a diferença de um para o outro? A exortação, geralmente, a gente leva e fica reflexivo. O encorajamento faz a gente sair do lugar. Eu quero questionar vocês, queridos, hoje, eu quero que você reflita como está a tua intimidade com Deus. Amados, a intimidade com Deus, ela não se define pelo tempo que você ora, ela não se define por quanto você ora, lê a Bíblia, ela não se define se você tem uma linha de pensamento X ou Y, ela se define pelo teu relacionamento. E como que você sabe do teu relacionamento com Deus? O quanto você ouve Deus falar. Porque quando Deus fala, nós precisamos parar para ouvir. Eu vou usar aqui toda a minha estrutura, todo o meu vocabulário em inglês para ensinar uma palavra para vocês, talvez vocês conheçam. Essa palavra é gentleman. Me ajudem, só para não ficar triste aqui, que eu estou vendo vocês com uma cara de sério. Tem que me ajudar. Gentleman. Bebida. Gentleman. Felipe, o que é gentleman? Eu levei muito tempo para conseguir falar essa palavra. Cavalheiro. Eu não vou colocar os irmãos aqui em maus lençóis para perguntar quem ainda abre a porta do carro para a esposa. Né? Não vou entrar porque eu vou na saída, vocês estão entendendo? O elevador não está aqui, eu vou ter que sair e vai ficar bom para mim. Mas Jesus é a mais perfeita representação do cavaleiro. Ele não entra aonde ele não é convidado. Ele não se mete naquilo que ele não foi pedido. Ele não ajuda. Ele não fala quando você não dá espaço para ele falar. Sabe qual é o segredo de você ouvir a Deus? Você ficar quieto. Mas eu tenho tanta coisa para falar. Eu também. Só que tem que chegar um momento, queridos, na tua intimidade com Deus, que você tem que ficar de boca fechada e tentar deixar a tua cabeça quieta também, porque às vezes você não para de falar, mas a tua cabeça continua. Jesus, olha aquele homem, Jesus, que não abriu a porta do carro para mim. O pastor falou lá que tem que abrir.
No começo do namoro sempre abre, né? Aí depois a coisa vai passando, o tempo. Você já espera que ela abra a porta do carro pra gente, porque afinal a gente trabalhou, a gente tá cansado. A verdade é essa, você tá entendendo? Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Queridos, para e ouve. Deus, tem gente aqui que Deus está tentando falar com você. Só que você não fica quieto. Você não para. E foi com a fita, minha palavra que estamos aqui. Você, não tinha nada a ver com essa palavra. Deus é bom. Você não para. Você não fica quieto 5 minutos. E fora que 5 minutos é, né? Aqui pertinho. Jesus não falou, vamos passar. O que é isso? Queridos, eu vou tentar transmitir a minha visão para vocês. E eu acredito que está de acordo com a visão do pastor. Eu pergunto como foi o dia da minha esposa. Eu gosto de ouvir ela falar. Eu não vou resolver o problema dela. Não tem o que eu faça, porque o dia já passou. Geralmente, Jesus está batendo nos homens, né? Glória a Deus. Geralmente, qual que é a nossa posição? Olha, amor, hoje lá no trabalho, a fulana, você não acredita que ela saiu junto com o chefe. Estou achando que os caras estão de casa. O que a gente responde? Você é louca? É coisa da tua cabeça. Deixa ele pra lá, mulher, você não tem nada a ver. A gente não tem que responder nada. A gente tem que escutar e falar, nossa, que loucura! Mas você tem que investigar isso aí, hein, amor? Vamos orar para Deus desfazer qualquer coisa que esteja acontecendo. Aí ela fala, não sei se só minha esposa, fala, e aí fala de volta. Aí às vezes eu me perco, daí eu pergunto no ponto que eu parei, e eu não tenho nada para fazer. Porque o dia dela passou. O homem é diferente. Quando eu chego e falo, o pastor já tem uma solução para mim. Eu nem preciso terminar de falar. Ele vai ter a solução. Porque a mente do homem funciona dessa forma, né? Nós fomos criados para resolver problemas. E é isso que eu ensino para o meu filho. Falo para ele, filho, o problema é meu, eu resolvo, papai. O problema é meu ou é seu? É meu, então resolve. Geralmente tem que ir atrás e refazer tudo novo. Mas resolve. Mulher não foi tempo para fazer isso. Agora você pega o teu relacionamento com Deus, querido. Você chega, e você seja homem ou seja mulher, você faz a mesma coisa. Você chega e fala, e Deus está aqui, ó. Ele até tinha uma solução, mas você não deixa ele terminar de falar. Aí você fala. Você está vendo? A gente ora e nada resolve. Você nem falou para ouvir. Só você liga para o pastor. Pastor, o senhor não sabe o que está fazendo na minha vida. Nossa, está sendo tão difícil. Coisa aqui em casa está feia, pastor. Deixa Deus falar, aleluia. Vocês estão muito quietinhos, queridos. Aí o pastor, não sei o pastor aqui como que é, mas na minha época era assim, varão, já orou? Orei, pastor, ora mais. Amém, pastor, não ora mais. Eu tive o privilégio de conhecer um grande homem de Deus, o profeta Valdir. Você ligava para ele e falava, Valdir, eu preciso que Deus fale comigo. Falava, varão, eu tenho uma palavra para você. Fala, Valdir. 40 dias de jejum só na água, dia e noite. E no final, se Deus não falar com você, você me liga. Essa era a resposta do Valdir para 59% das ligações. As outras ele falava, toma um café que passa. Toma um café que vai passar. Porque o que ele estava do jeito rústico
dele tentando dizer. Vai ter intimidade com Jesus. Irmãos, quem aqui Deus já te falou uma coisa inútil? Levanta a mão. Vocês não escutaram nada inútil de Deus? Gente, não é heresia, tá? Vocês nunca escutaram nada inútil? Vou contar para vocês. Às vezes Jesus me fala um negócio bem inútil. Inútil por quê? Porque não vem de lugar nenhum, não vai resolver nada, não vai com ninguém. Um dia eu me varetei, porque o pastor me conhece, vai indo, eu e Deus, e aí eu falo, Jesus, e essa é a minha linguajar com ele, qual fita? O que é isso aí? Por que o senhor está falando isso aí? Ele falou, porque eu gosto de compartilhar as coisas. Parece engraçado, mas foi pior que tomar um pé do ouvido. Jesus, ele quer compartilhar coisas. Ele quer falar. Isso é relacionamento, queridos. Relacionamento, ele demanda um certo dar e receber. E isso não muda porque é Jesus. Não muda. Ele também quer. Profeta, eu venho, eu oro, eu me ajoelho, eu louvo. Uns louvam com sabedoria, outros com um pouco menos, né? Porque na hora de cantar é bonito. Tudo que eu tenho é teu. Daí Jesus fala, entrega o carro. Ele, para com isso. Você é louco? Isso aí é o diabo, isso aí é o diabo. Repreende, sai, Satanás, em nome de Jesus. Sai da minha mente. Pensamento intrusivo, que agora é bonito falar pensamento intrusivo. Sabe por quê, querido? Porque a gente não se acostumou com a voz de Jesus. Sabe quando a palavra fala, as minhas ovelhas, elas conhecem? Conhecem? Será que se Jesus falasse, você ia realmente ouvir a voz dele? Você ia conhecer aquela voz? Se Jesus tirasse, eu conheci um homem que passou por isso, todas as sensações da alma. Deixa eu falar o que é a sensação da alma. Sabe aquele arrepio que dá assim? Sabe? Quando passa, parece que passa o vento, você dá aquela tombada aqui, o pessoal tomba aqui, dá um... Não tem ninguém aqui que dá um... Isso aí, quando o Espírito, ele passa pela nossa alma também. E aí nosso corpo físico, ele estremece junto. E quando perdão da palavra, o seco, é de espírito para espírito, não passa na alma. E aí, como que funciona? Como que funciona quando você não sai? Quando não tem resistência? Como que funciona? Você liga o pastor? Pastor, eu tive um pensamento. Não sei se é de Deus. Queridos, eu quero encorajar vocês, eu quero usar essa palavra mais uma vez. A ter intimidade. Não tem nada melhor do que ter intimidade com Jesus. Quem é casado, por gentileza? Quem não é casado? Os que não são casados, não escutam o que eu falo. Bota. E aí, ó, o isso vai na pegada. Bota o dedo nas orelhas. No casamento, a parte que sela o casal é intimidade. O que me faz ser da Meg e o que faz a Meg ser minha e de mais ninguém é nossa intimidade. Porque até que nós nos casássemos e tivéssemos intimidade, ela pertencia à casa dela e eu à minha casa. Quando nós nos casamos e nos tornamos um por causa da intimidade, aí mudou. E para as mulheres o casamento tem um monte de outros propósitos. Para o homem, um propósito 98% de aprovação é a intimidade. O resto a gente resolve depois do caminho. Agora é com Jesus. Queridos, minha esposa teve a oportunidade de ter uma grande visão com o nosso doce Jesus.
mostrou? Foi desobediente. Relacionamento. Irmão, sabe onde está o avivamento da igreja? Está no relacionamento com Jesus. No relacionamento com Jesus você vai se relacionar com os outros. Eu não creio que nós vamos viver avivamentos como nós vivemos nos dias de John Wesley, de Carlos Anaconda, onde um homem se levantava e ele tocava uma nação toda. Eu creio que esses são dias de avivamentos onde pessoas vão ser avivadas e essas pessoas vão levar esse avivamento para dentro das casas, das escolas, dos mercados, dos colégios. É uma junção de brasa, não é uma labareda. Nós vivemos avivamentos de um homem. Queridos, eu sou meio cabeção. O pastor sabe disso, eu gosto de citar algumas coisas. Depois da morte de John Wesley, depois da morte dos últimos avivalistas da Europa, Spurgeon, a Europa morreu. A Itália não tem igreja. A Espanha não tem igreja. A Alemanha não tem igreja. E não é que não tem igreja cristã. Não tem igreja nenhuma, a não ser os museus. Porque passou um homem e tudo morreu com ele. E aí as trevas fizeram o quê? Estava pronto, é só tomar lugar. Deixa os crentes fazerem o altar, porque uma hora eles desistem e a gente toma o lugar. Deus não vai mais fazer assim, queridos. Deus vai levar você, a pequenininha aqui, ó, do manto, é do reteté. Aqui é do manto. É de sua filha? É de sua filha? Cuida da tua filha, como é o nome dela? Cuida da sua filha. O que Deus vai fazer na vida dela e através da vida dela é extraordinário. Vocês não vão viver 5% do que Deus vai fazer na vida dela. Só que agora você ensina agora. Não espera ter 5 anos, não espera ter 10 anos. Queridos, eu posso falar porque eu faço, tá? Eu leio a Bíblia do meu filho desde 1 ano de idade. Hoje, aos 5, ele já leu 8 Bíblias. Sozinho, hoje ele já se lê sozinho. Eu boto ele faz o devocional antes de mim. Cuida. Deus vai levar ela em um lugar onde ninguém nunca foi. Ela vai entrar em lugares, queridos, que as pessoas não querem entrar. E não querem entrar por causa da religião. Ainda que ela seja diferente, ela vai ser diferente em Jesus. Porque para cada povo, Jesus chamou um. E os aspectos de cada um vão alcançar o povo. Deixem ela criar, deixem ela ser livre. Porque aquilo que ela está criando hoje, Jesus já está se inventando aquilo que ela vai fazer amanhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Conta dele. A intimidade com Jesus depende de nós. Eu não vou perguntar quanto tempo vocês tiram para fazer devocional, porque depois o pastor vai ligar comigo e com vocês não vão gostar de mim, não vão querer que eu volte. Mas vamos falar que vocês tiram 1 hora de devocional. Vai ficar fácil a conta, tá bom? Vamos só para título de curiosidade. Olha, em 1 hora de devocional, eu faria um altar de adoração de 30 minutos, leria a palavra em 10 minutos, e o resto do tempo eu ficaria em silêncio. E para mim é difícil, o pastor sabe, eu falo. Vocês não viram o filho, ele estava quietinho aqui, ambiente novo, mas o pastor já viu. Ele acorda falando, e eu sei que ele dormiu porque ele parou de falar. Verdade, gente. Um bom vendedor e outro locutor foi só o sangue de Jesus. Eu preciso me acalmar. Eu preciso aquietar minha alma. Ainda que os problemas sejam absurdos. Sabe por quê? A única solução é Ele. Queridos, eu passei por um processo de depressão agressivo.
O profeta também passa depressão e também tem problema. Às vezes a gente desacredita também. Mas hoje foi, não sei se vocês cantaram com consciência. Cadê o barão do violão? Mas não foi cantado aqui o perdão dele? Porque a música canta aqui. Seu perdão é completo, obrigado. O perdão dele é completo. Eu creio. Mas lá no fundo daquela depressão, o único que podia me salvar era ele. Não tinha ninguém que me alcançaria onde eu estava. Sabe por quê, queridos? Porque a medicina ela vai até um ponto, a terapia vai até outro ponto, mas existem problemas na nossa alma que é só Jesus que pode curar, é só Jesus que pode tocar. Existem regiões que nós nos escondemos em nós mesmos, que se não for Ele, não tem como. Abra hoje a tua vida para ouvir o Espírito Santo. Para o jovem não é fácil, para o velho também não. O jovem tem problema do relacionamento, o velho também. Só que o nosso relacionamento já está acontecendo, do jovem ainda não, e a ansiedade bate. Se você crê hoje, Jesus pode te curar. Queridos, eu podia estar depressivo, mas eu sorria, eu brincava, eu ia para os lugares. Teve uns períodos que não, mas a maioria do tempo. Tá bem? Vai tudo bem, tá tudo bem. Não, querido, estava tudo bem. Eu por dentro estava destruído. Tem gente que está aqui hoje e está destruído por dentro. Mas está tudo bem. O pastor pergunta, bem, varão? Bem, pastor, está tudo bem. Mas dentro da tua alma a tristeza abunda. Não tem por que eu dispor. Mas busca Jesus. Fala com Ele. Você quer saber o que é ser homem de verdade? É você ter coragem de falar, olha, eu não estou bem. Você quer saber o que é hombridade? É você reconhecer a tua falha. Não é você esconder. Isso é ser homem. Você sabe o que é ser uma mulher de Deus? Ser uma mulher de Deus é você abrir o teu coração e saber que às vezes a errada é você. Eu quero te encorajar hoje, para você ir para um nível mais profundo de intimidade com Jesus. Olha, eu sou meio novo. Meio novo, digo porque eu sou meio velho de crente, mas meio novo de idade. Eu sou da época que vigília começava à meia-noite, acabava às 6 da manhã, e a primeira pausa era às 3. E até às 3 horas da manhã estava todo mundo de joelho orando. Não tinha, e assim, ó, não tinha louvor, não tinha nada. Tinha joelho. Tinha joelho. E essa é uma palavra que Deus tem nos dado. Voltem aos marcos antigos. Sabe por quê, amados? Porque os marcos que foram estabelecidos por aqueles que vieram antes de nós, sejam nossos pastores, sejam homens de Deus, seja a palavra, que é o maior marco que nós temos, ela foi colocada lá para nos garantir segurança. Sabe o que acontece, queridos? A palavra fala assim, ó, se afastem da aparência do mal. Então, parece, não sei se é mal ou não, que a caixa é má, eu vou pro outro lado. E a gente quer andar assim na linha. Mas só parece, né? Então tá tudo bem a gente caminhar junto. Tá tudo bem não. Tá tudo bem não. Jesus não chamou você para ser... Jesus não chamou você para ser queridão, sabe? Queridão? Conhece todo mundo, abraça todo mundo. E até aí tá tudo bem, o problema é se misturar com todo mundo.
Quem aqui já escutou? Você não é todo mundo. Se você nunca escutou isso daí, você não teve uma mãe raiz. Tua mãe nunca te tacou um chinelo havaiano. Se tua mãe já te tacou um chinelo havaiano, ela já te falou: você não é todo mundo. E se você não é todo mundo, você quer agir igual a todo mundo, por que, crente? Mas o pessoal lá na escola faz assim também, mãe. E aí? Vai lá no meu trabalho, amor, o pessoal tá indo, né? Pro happy hour. O pessoal vai tomar uma cerveja, mas eu vou tomar uma Coca-Cola. A primeira Coca-Cola, a segunda Coca-Cola. Terceira, bota minha cerveja no copo. Não, nós é crente, mas o pecado não entrega isso, vamos tomar minha cerveja. E daí lá pela quinta cerveja, você está pensando: será que eu estou embriagado? Não, acho que dá para tomar mais duas, eu aguento. Mais duas vai. E daí você toma mais duas. E aí, sabe qual é o problema, queridos? Se você bebe e você não se embriaga, a palavra não condena. Sabe o que a palavra condena? Se teu olho direito te fizer pecar, arranca ele e joga ele fora. Se comer carne escandaliza teu irmão, não coma. Eu tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais. Sempre tiveram festas com o meu. E eu tomava o maior cuidado possível. Porque eu sempre tive no altar. Eu já fui levita. Levita não, já fui músico. E eu não sabia quem daquelas pessoas poderiam entrar na minha igreja e me ver no altar. E na semana passada eu estava no Revelation. Eu acho que os mais novos nem sabem o que é isso aqui. Isso aqui já é coisa de velho. Os que estão dando risada porque conhecem. Eu estava lá no Revelation. Vocês estão entendendo? Agora, quando você tem intimidade, queridos, nada disso te afeta. A minha intimidade com a minha esposa me afasta da aparência do mal do desejo de outra mulher. É porque eu tenho intimidade com ela que eu não preciso procurar em outro lugar. Não existe desejo em mim, porque ela me blinda. Se eu tenho intimidade com Jesus, Jesus me blinda, eu não preciso procurar em outro lugar. Amém. Jesus. Eu quero te encorajar a você procurar dentro de você a voz do Senhor. Eu vou subir monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Cantar é bonito, a letra é maravilhosa, e daí tá todo mundo junto, né? E vou fazer morada. E aí acabou a música, você desceu. Acabou. Você larga Moisés que pega fogo, lá Moisés. Cada um no seu ministério, entendeu? Pastor, suba o mão do senhor. O senhor é pago, não é? O senhor é pastor da igreja, a obrigação é sua, não tem nada a ver com isso. Mas daí quando dá problema na minha vida, eu vou subir um monte atrás do pastor. Pastor, me leva pro outro, pastor. Pastor, não tá fácil, não tá fácil. Queridos, intimidade te leva para um lugar de segurança. Intimidade te leva para um lugar de crescimento. Intimidade te leva para um lugar de desconforto. Os casados, por favor, agora ninguém cutuca ninguém sem apertão de mão. Minha esposa me leva para um lugar de desconforto. É isso aí. Não manifesta, deixa só o pastor. Vê se essa imagem faz sentido na cabeça de vocês. Você chegou do trabalho, sentou no sofá, e aí parece que ativa o negócio. Você sentou, amor! Você chegou a ver lá o chuveiro que está vazando? Vi, não, amor, você pode dar uma olhadinha? Você se levanta. O chuveiro não tem nada de vazamento. Amor, estava vazando na hora que estava aberto, o chuveiro fechado. Ah, aberto, então normal, tá. Aí você senta de volta. Aí você senta, amor, o lixo. Cara,
Você está me entendendo? Ela está querendo que você fique fazendo agachamento, que a gente não faz na academia às vezes. É isso. Intimidade te leva para o desconforto. Por quê? Porque Jesus quer fazer você ser tudo aquilo que Ele desenhou para você. Não, porque Ele quer te levar, mas você sabe para onde? Não. Você não sabe, pastor, é que tem um chamado. Chamado, não um chamado, aí eu tive um chamado uma vez. Estão te chamando. Crente, Jesus quer você crescer. Eu vou crescer. E eu vou crescer para quê? Crescer para onde? Uns estão crescendo para o lado. É que a tenda, o Senhor falou para mim, larga a tua tenda. Tem uma confundida nisso aí, mas deixa eu falar. Crescer para onde? Crescer para quê? Aí você não sabe qual. A gente pode descer aqui? Você não sabe qual é o teu propósito? Aí o que acontece? Não faz sentido. Faz sentido? Faz sentido eu fazer uma faculdade num negócio que eu não vou usar? Não, o negócio é o seguinte: eu vou gastar 30 mil por mês, vou me formar médico, e aí vou abrir um mercado. Tudo certo. Então, no final da faculdade, eu deixei meu pai pobre, que geralmente o pai que está pagando isso aí, e eu abri um mercado, porque, na verdade, meu pai já era dono do mercado, mas ele queria um médico, mas eu sempre quis tocar o mercado. E aí você se torna médico. Papai morre, e você vai tocar o mercado. Querido, se você não sabe para onde você vai, qualquer vento te leva. Eu tenho mais 5 minutos. O senhor falou que vocês não têm horário hoje. Vai ser certo com ele. Eu quero desafiar você a me falar o teu chamado. E para que você vai fazer ele nos próximos 5 e 10 anos? Fala, profeta. Eu estou meio feio, eu acho, hoje. Senão qualquer lugar serve. Felipe, e o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Não sei, o chamado é teu? O meu eu não sei, cada um no seu. Como que você descobriu? Então lembra tudo aquilo que eu falei, eu acho, na última 1 hora? Foi mais ou menos assim. Eu vou contar para vocês como que eu cheguei nisso. Eu conheço, sabe esse rapaz que eu falei, que agora conseguiu a cidadania, em dezembro? Ele é um cara focado, como poucos eu conheço. E ele é focado em Jesus também. E eu conheci ele. Então eu falei, não, né, cara? Não vou deixar esse cara passar. Você acha que eu vou deixar ele passar? Eu? 30 anos de crente? Aqui. Ele falava, tive uma visão. Falava, tem uma visão? Qual foi a visão? Eu vi um anjo no céu. Você viu que foi no céu? Eu também vou. Jejum, oração, leitura bíblica, Senhor, ele foi no céu, eu também vou. Porque se ele foi, eu também vou. E assim eu fui. Aí eu chegava e falava, fui no céu e 2 antes de ser no céu. Dava 15 dias, vinha ele, vi 3. E assim nós fomos. Eu me atei. Pastor, você não vai com a gente, você me ajudar. Você sabe o que a palavra fala? Deixa eu entrar nessa Bíblia também, que vai ficar feio eu fazer isso, tá? O rapaz está tirando foto. Ata a palavra no teu coração. O judeu usa uma cordinha, inclusive, para fazer isso. Eu me atei com ele. Aí, você vai dar um passo? Eu vou também. Você vai dar um passo? Eu vou também. Só que a gente estava indo em direção de Jesus. Vamos. E às vezes eu não queria ir, deixa eu queria fazer. Ele me arrastava. Você vai. Querido, acha alguém que vai te levar para Jesus. Aleluia. E às vezes não era tua mulher, às vezes não era teu marido. O povo sobe um monte, você sobe um monte, você sobe um monte, sobe um monte, pastor. Vai subir um monte, querido. Vai entregar uma noite para Jesus. Quem tem filho aqui, quantas noites você entregando para as crianças? Tu sabe, Senhor, que o amor é grande, mas o sono também é.
É só quem teve filho sabe. E quem não teve já fica marcado aí, tá? Não tem muito o que fazer no começo. Entregar para Jesus. No começo do teu relacionamento com a tua esposa, diz os homens que ficava a noite inteira com ela, se fosse o caso. Nunca vi ninguém cumprir essa promessa. Para Jesus você não fica. Agora, fui numa formatura. Quando começou a formatura? 21, Sexta-feira. 4 horas da manhã, eu sendo um senhorzinho que sou, acabado, sentado na mesa, só pensando como que eu ia para minha casa, assim, estava de caramba. Falando, Senhor, o que eu faço? E tinha assim uns, vou pegar uma média boa de idade, 80 anos. Pulando, eu já estava acabado, eu já não danço por muito tempo, né? Eu estava sentado tomando minha água com gás, costumeira, e vendo aquilo e pensando, Jesus, se tiozinho aos 80 anos está pulando desse jeito, o que ele fazia aos 20? Eu nem quis saber, mas fiquei pensando. Mas ele estava lá 4 horas da manhã aqui, ó. E era muito engraçado porque ele passava no meio das mesas, não sei se ele estava no manto do garçom, ele passava assim. Lembra? Mas para dançar ele estava lá até as 4 horas da manhã. Para comer, tinha uma mesa de queijo, delícia, até as 4 horas da manhã. Se vocês se reunirem aqui, os amigos, o povo dos jovens, e os jovens mais não tão jovens, os jovens já não tão jovens, fica menos tempo. Mas o pessoal do jovem para comer uma pizza, é 4 horas da manhã, vocês estão comendo pizza, tomando Coca-Cola e dando risada. Agora levanta a mão e fala, vamos orar. Vou derrubar o orgulho. Não, ficou tarde. 4 horas da manhã, amanhã a gente trabalha, não vai dar não. Ou é aquela oração, Senhor, eis-nos aqui, queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Amém. Bora? Gente, acha um parceiro de oração, do mais chato possível. Se alguém te procurar, sabe que você é o chato da igreja. Glória a Deus, dê glória a Deus por isso. Dá uma glória a Deus aí. Porque você vai ser o chato que vai falar, senhor, hoje, não, então vamos orar. Posso ligar? Não posso, daqui 5 minutos liga então. Você nem pergunta, você já liga, vai lá pro varão, senta, está dirigindo? Para. Vamos orar. E assim, ó, se no começo é difícil, larga no relógio, 5 minutos cada um. Não tem o que orar em 5 minutos. Então vai falando em línguas. Na minha época, os mais antigos da igreja, lembra? Vai dando glória, 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 glória. E vai dando glória, querido. Uma hora uma coisa sai. Entendeu? Se tu tem glória da glória, se tu tem aleluia da aleluia, se tiver línguas estranhas, é línguas estranhas. Mas como diria o pregador, se você não tiver nada, Deus te enche. Aí o código, mano, você tem que estar vazio. Se você estiver vazio, ele te enche. Como que eu me esvazio do que? De você mesmo. Hoje eu não preciso mais renunciar de dinheiro. Eu já tenho isso lá atrás. Meu filho já está aprendendo. Hoje eu renuncio a minha vontade. Hoje eu renuncio ao meu sonho. Hoje eu renuncio a outras coisas. A renúncia não acaba. O Evangelho é renúncia. Se você não está renunciando, você não está vivendo o Evangelho certo, cara. Não existe Evangelho sem renúncia. Não existe. Não tem como. Porque Jesus renunciou tudo. E quando ele falava com alguém, ele falava assim, ó, tu, bem certo. Seria se você queria. Mas não tinha esse negócio. Eliseu teve uma noiada que deu uma festa ainda de despedida, comeu carne à vontade. Eu disse, Senhor, não tiver isso aí não. Tu vem e me segue. E Jesus não parava, querido. Ele estava sempre em movimento. Não sei se foi fugido dos romanos, mas ele sempre estava em movimento. Ele nunca estava no mesmo lugar. E se você quer seguir Jesus, é isso. Felipe, não sei como fazer isso. Tem um casal aqui que me ensinou muito. Me ensina até hoje. Vocês acham
Eu vim aqui convidado. Todo mundo puxou a orelha desde a chegada, ontem. Eu sentei na mesa e já foi a primeira burdoada que eu tomei, vocês estão entendendo? E eu não sou da igreja, ele bate com gosto. Tudo que ele não bate em vocês, ele bate em mim. Aí por aí você já começa a entender como foi meu dia de ontem. Chorei horas. Eu não quero entrar nesse assunto todo. É renúncia. É renúncia. Não tenho que renunciar. Aí está errado. Para ver. Mas Deus tem muito para dar. Eu não quero me estender, queridos, porque eu sei que amanhã o dia de vocês ainda é cheio. E eu queria muito, e eu vou dar essa palavra mais uma vez, encorajar você. Não sai daqui e me xinga. Até não pode me xingar, não tem problema, nem ligo, tá bom? Fala aquele cara lá, aquele gordinho no xarope. Pode falar, não nada. Agora sai daqui e vai ter tempo com Jesus. Não estou te falando, vai comer pizza, vai fazer o que você quiser, do teu culto normal. Mas nem que seja 5 minutos. Para ouvir. Tudo que você tem no teu coração é salvo. Mas ele quer escutar você falar. É difícil, dói falar. Mas se você não falar, ele não vai tomar frente. Se o processo for muito difícil, chama a pastora Priscila. Mas coloca no fogo. Vou contar uma coisa aqui. Aqui é só os pastores, né, pastor? Tudo pastor? Vou contar uma coisa para você, pastor. Eu fiz uma aliança com Deus. Que nem seja por birra do diabo. Eu não arrego com ele. Vou te falar, às vezes ser crente não é pra pouco. Esse negócio que os caras acham, ser crente. Ser crente é uma vida de aventura. Dora aventureiro o negócio, entendeu? Só os pais deram risada agora. Eu falo pra minha mulher, nem que seja de birra do diabo. Ele não vai aguentar. Vou. Na força do quê? Na força do ódio. Não vai me ganhar, cara. Não vai me ganhar. Meu pai me falava, se tem que ser homem usar calça, tem que ter culhão no filho. Não sei se essa palavra é feia. Não, pode falar. Às vezes, né? Hoje em dia não pode falar nada. Homem tem que ter culhão. Você tem que honrar a calça que você veste. Então, se eu falei que vai, nem que seja na força da raiva. Eu vou porque eu vou provar para o capeta que aqui não, Satanás. Você vai mexer no outro, você vai achar um crente fraco aí. Você procura outro. Eu não. Você não vai passar. Você não vai passar. Então, querido, se você não achou uma motivação ainda, pega a raiva do capeta. Chancelou. Pode pegar a raiva do capeta. Pega a raiva. Fala, eu vou. Você falou comigo? Vou. Mas por quê? Não sei, mas eu vou porque o capeta falou que eu ia e eu vou. Jesus te mandou jejum do nascente ao poente. Aleluia. Quem está no jejum aqui? Aleluia ficou meio fraco, vocês não comeram ainda. Eu sei, é difícil, eu sei. Varão, nem que seja na força do ódio. Eu vou até. Às vezes, já percebeu isso aí? O jejum vai até 6, das 5h40 você fala, bem, eu não vou aguentar. Não vou aguentar, nossa, meu estômago grudou na coluna. Eu não vou aguentar. Falta 20 minutos. Não. Senhor, Pai, tu sabes a necessidade do teu filho. Eu comi esse pedaço de lasanha agora, Jesus. Obrigado. O capeta que ganhou nos últimos 20 minutos, cara. Você perdeu no último assalto. Lá vai você me falar que às 8 da manhã já estava ruim o negócio, até ontem. Gente, até hora para Jesus ajudar a tua vida. Mas faltando 20 minutos. Esse é o mesmo cara que liga o micro-ondas e fica assim, ó. Quando falta 3 segundos, não ria. Falta 3 segundos, você desliga. Você não espera o negócio, falta 3 segundos. A ansiedade de Jesus, amado. Você, a
não, Felipe, eu não gosto do bip, a hora que desligar. Miguel, você acha que você não engana? Ansiedade, conta 3 segundinhos. Então não precisa 3 segundinhos aqui. Nos 45 do segundo tempo. Para fazer de conta que nós estamos acabando, fica de pé. Cadê os clientes que tocam? Fiquei sabendo que o profeta Adriano esteve aqui semana passada, né? Retrasado, eu falei para o pastor que foi meio desleal. Vocês já viram a barba do homem? Aí o pastor chega aí eu com essa barbinha aqui. Falei, poxa, pastor, não sei se a igreja vai conseguir me ouvir depois de ter pegado o crente do Adriano. Adriano é uma bênção. Eu queria encorajar vocês. Encorajar vocês a nessa noite começarem a buscar uma intimidade mais profunda. Felipe, quão profunda? Quanto tempo? Se a água estiver no artelho, deixa ela subir no joelho. Se estiver no joelho, deixa ela vir para o ombro. Se você não tiver, mergulha, querido. Mergulha. A água do Espírito não afoga, não tenha medo. A água do Espírito não afoga. Se você não tiver medo, se joga. Eu queria convidar os corajosos para virem para frente. Só quem tem coragem de falar que quer mais intimidade. Só que eu quero te lembrar, antes de vocês irem para o teu lugar, não é comigo que vocês estão falando. Se você não tem compromisso com Deus, não vem. Não vou ficar triste com você, não. Quero saber se você tem compromisso. E não é comigo, é com o Eterno. Buscar intimidade. Intimidade, relacionamento. Relacionamento, querido. Se você quer buscar isso, se você quer uma diferença na tua vida, vem aqui para frente.